Olá, alunos e alunas. Vamos gravar mais aqui um vídeo para ajudar vocês a compreender melhor, né, as atividades que estão sendo passadas como complementares. Lembrando que o nosso tempo agora está bem curtinho, né, então acabou que eu juntei na atividade complementar duas semanas, tá, na verdade. Tá? Então, vocês vão ter atividade aqui das semanas 3, 4, lá chama até semana 5, né, mas ela tá junto com a semana 4 aqui. Então, a gente vai estar vendo bem rapidinho, então, né, nesse vídeo. Mas antes, eu queria deixar bem claro algumas coisas para vocês. Lembrando que nossos primeiro bimestre, né, vamos chamar, com o trabalho que a gente está realizando com o PET Volume 1, ele vai até dia 7 de maio. Então, a gente tem pouquinho tempo aí para poder terminar tudo. Né? Então, vocês têm aí a avaliação bimestral que vai ser postada, vocês têm essas atividades complementares para serem finalizadas. No caso de Sociologia, essa vai ser a última atividade complementar, porque aí eu já vou estar trabalhando com essas 2 semanas que estão faltando aí, tá? Lembrando que já tem lá no Google Sala de Aula, né, as atividades complementares das semanas 1 e 2. Então, quem não fez, né, corre atrás, tá tranquilo, são questões abertas, mas eu coloquei algo dentro da opinião de vocês, são questões bem subjetivas, então, tá bem, assim, possível, né, de vocês fazerem, tá? Porque não vai exigir nenhuma pesquisa, vai exigir apenas a reflexão de vocês, ok? Então, é isso, nesse primeiro momento, né? Porque agora, no segundo momento, né, o que eu quero fazer com vocês aqui é explicar, né? Não é dar as respostas, né? É explicar aqui o que está sendo proposto nessas atividades complementares, tá? Então, como vocês vão lembrar, na semana 3, lá está falando sobre a questão da cultura, né? Como que a cultura, ela é variável, né? Ela é variável dentro de um mesmo território, dentro de um mesmo país, né? E como ela é variável ao longo do tempo, né? Se a gente perceber bem, né? É só aquela reflexão básica, né? Rápida, para a gente entender, né? A forma como minha mãe e meu pai foram criados, os valores, né? As formas de se portar, as formas de se relacionar, fosse com seus pais, fosse, né, a forma como seus pais, né, se relacionavam com eles, a forma como eles namoravam, né, se, né, tinha mais liberdade, menor liberdade, tudo isso, né, mostra as alterações ali na cultura, e a cultura é tudo, né, a cultura é a forma como nós consumimos, né, se nós consumimos mais ou consumimos menos, né, se nós conseguimos sobreviver com mais ou menos coisas, né, isso é uma questão cultural, né, a forma como a gente usa a linguagem, né, como a gente se comunica, né, ela vai se alterando, né, a gente vai abreviando mais as palavras, isso é uma mudança cultural, né, o fato, né, das mulheres estarem ganhando mais espaço são mudanças ali dos valores, dos costumes, dos hábitos ali que a gente está acostumado, né, de habituar as mulheres ao sistema do lar, e agora a gente está também abrindo espaço para a mulher no âmbito do mercado. Então, tudo isso, né, são elementos culturais, né? Tudo que faz parte ali da forma como a gente vê o mundo, né? Como que a gente se relaciona e tudo aquilo que afeta ali, né? A forma como a sociedade vive, né? É cultura, né? Desde a sua alimentação, né? Tudo, né? Então, vamos para a questão aqui que está referente a essa temática, né? Da semana 3, que é essa questãozinha que eu coloquei para vocês aqui. Não sei que, infelizmente, às vezes, né, muitos não vão conseguir acessar o vídeo, né? Às vezes nem esse vídeo que eu estou fazendo, né? Porque, infelizmente, vai precisar de ter internet, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, né, nem todos vão conseguir, né? Mas, infelizmente, é a forma como a gente tem para poder tentar ajudar minimamente, né, vocês. Então, vamos pensar aqui nesse vídeo que eu coloquei para vocês, que eu não vou projetar aqui, né? Não vou pôr para vocês assistir agora. Ele é bem curtinho, tem uns 14 minutos, tá? É uma iniciativa aqui da Fundação Itaú Cultura, né? Itaú Cultural. E ele trouxe ali, né, alguns representantes, né? Escritores indígenas, né? Lideranças indígenas, para poder falar, né, dessa questão do ser índio, né, dentro dessa sociedade branca, né,
como que os indígenas, né, eles têm sido assimilados, né, eles têm se aproximado, né, eles têm sido ali cada vez mais, né, trazidos para perto, né, do mundo do branco, né, querendo ou não, né, vamos falar assim, né, porque eles também se referem, né, àqueles que não são indígenas, né, como brancos. Né, então aqui, como a gente vê, né, os indígenas, né, naquela questão, né, igual se a gente for pegar há uns dias atrás, né, o nosso ministro aí do meio ambiente, né, Ricardo Salles, veio falar que ele recebeu a tribo do iPhone, né, falando, lógico, de forma bem sarcástica, né, por quê? Porque não tem conhecimento, né, porque se a gente vê bem, por que a gente se apropria da tecnologia? Né? Porque nós brancos nos apropriamos da tecnologia. A gente sempre viveu com iPhone, né? Então a gente também tem necessidade de iPhone, né? Mas hoje em dia, para a gente se comunicar com as pessoas, até fazer ali, por exemplo, né, algum atendimento até no banco, algum procedimento até de seleção de trabalho, hoje em dia as pessoas estão precisando, né, de ter um recurso tecnológico, né, para poder fazer uma entrevista, né, online, usar um vídeo, fazer as aulas, né, que seja, né, a gente, ou então a simples necessidade de fazer parte desse mundo, né, daquelas pessoas que têm iPhone. Então, nós brancos, né, nós criamos essa necessidade em torno do iPhone. Então, por que para o indígena aquilo ali não vai ser um item também utilitário, né, que vai pode poder ser usado por eles também? Né? É uma forma de sobrevivência, né? Porque se você está sendo aos poucos não, né? De forma bem rápida, na verdade, né? Assimilado pelo branco, tendo que viver ali com o branco, porque o branco está invadindo o seu espaço, você vai ficar só degladiando com ele, ou você vai utilizar também aqueles recursos que ele está ali, né? Querendo ou não, tendo à disposição para poder também se beneficiar deles. Por que não? Né? Assim foi aquela história, né, de que quando os portugueses, né, vieram aqui para o Brasil, conseguiram se aproximar dos indígenas exatamente por conta dessa relação que eles têm muito ligados com a troca, né? E a gente também tem essa relação, né? A gente sempre está trocando aquilo que a gente tem por algo que a gente acredita ser melhor. Por mais que às vezes a gente não tenha necessidade daquilo, né? Mas para a gente é uma coisa que faz muito sentido, né? Eu ficar trocando toda hora. Mesmo que aquele telefone, por exemplo, esteja ainda atendendo o que eu preciso, né? Mas às vezes, não abre tal aplicativo que eu queria ter para mudar toda a minha cara, né? Isso é uma pessoa que eu não sou para as outras pessoas, né? Então, assim, desculpe a crítica, né? A forma como a gente enxerga, né, essa questão da padronização da beleza, né? Por meio desses filtros e tudo, né? Mas, assim, para a gente faz sentido, para nós brancos, né? Então, para os indígenas também, que estão sendo inseridos cada vez mais, né, com a convivência com o branco, eles não têm acesso mais a tudo aquilo que eles precisavam, né? E nem têm essa autonomia mais, né? Muitos deles precisam trabalhar para o branco, precisam trabalhar no comércio, precisam trabalhar em mineração, às vezes, né? Contradição, né? Mineração que acaba com a terra, né? E eles protegem tanto a terra, mas é a forma de sobrevivência, né? Como que eu vou divulgar aquilo que eu faço enquanto indígena se eu não tenho um recurso tecnológico para poder fazer chegar às pessoas aquilo que está acontecendo comigo? Como que eu vou, às vezes, né, acompanhar e coletar dados se os brancos só acreditam, né, em provas? Eu vou chegar, vou ficar falando, né? Então, é importante eu também ter uma câmera, é importante eu também ter um iPhone. Então, essa é uma questão que a gente tem que também ter em mente, né? Que a cultura, ela altera, ela muda. E isso não é somente para nós brancos, né, super modernos, civilizados, né, que desenvolvemos a ciência, etc. Né? Isso serve para todas as culturas que a gente entra em contato. Né? E mesmo que a gente não entre em contato, né, eles também veem novas necessidades, né, e se adequam a essas mesmas necessidades. Buscam outras formas de atender aquilo que eles precisam. Né? Então, é isso que eles vão estar comentando aí, e isso tem tudo a ver com a nossa matéria, com o nosso conteúdo da semana 3. Né? Aí, por isso que eu vim perguntando para vocês, né? Se a cultura sofre mudanças ou não. Permanece da mesma forma, tranquilo. Né? Eu tô pedindo só para vocês, né? Eu quero só ver se vocês realmente prestaram atenção naquilo que está sendo falado. E a outra questão é, a cultura indígena deixou de existir por ser elementos da cultura do branco? Uma da questão, gente, da representação é isso.
né? É igual uma questão da população negra, né? Que muitas vezes, né, hoje a gente já está tendo alguns debates, né, na sociologia de virar e falar, não é porque uma pessoa negra alisa o cabelo ou ela pinta o cabelo de louro, quer dizer que ela deixou de ser negra, que ela quer ser branca, né? É a forma como a pessoa ali também se relaciona com ela mesma, né? Se é normal uma pessoa pintar o cabelo de azul, verde, azul, né, rosa, né? E isso ser uma forma dela de ser ela, né? Porque isso não pode ser uma forma de ser ela de uma pessoa negra, né? Então, é muito a ver isso também para a questão dos indígenas, né? Não é porque uma pessoa, por exemplo, negra, alisa o cabelo, quer dizer que ela não vai ali marcar num questionário quando pergunta qual sua cor, ela não vai colocar preta? Lógico que vai, né? E é a mesma coisa se a gente for pensar aqui no caso da cultura indígena, né? O indígena, ele vai deixar de se ver enquanto indígena porque está usando o iPhone, né? Porque está acessando o computador, porque ele tem um carro, né? Ele anda de carro, né? Dentro da sua comunidade, né? Então, é essa questão que eu quero que vocês reflitam, porque eu coloquei aqui, ó, para vocês explicarem, né? Então, é interessante que vocês reflitam mesmo, tá? Outra questão aqui que eu coloquei para vocês já está referente à última semana, né? Aí está falando aqui das políticas públicas, né? Então, quando a gente estava vendo lá no capítulo 4 e 5, né, que denomina 4 e 5, mas é um só capítulo, né? Lá está falando sobre como que a política e a economia estão totalmente relacionadas com a nossa vida, né? Como que elas nos afetam, né, individualmente, né? E a gente está vendo isso, né, cada vez mais, né? O fato de você não ter políticas, né, que vão lá e façam com que se reduzam o preço dos alimentos, porque sim, é possível, né? A gente teve várias políticas no Brasil, né, para poder fazer isso acontecer. Como, por exemplo, né, tentar congelar ali salários, congelar ali não ter aumento de salários. É uma coisa drástica, mas infelizmente existem políticas que são feitas para poder reduzir o preço dos alimentos, sim, né? Você, por exemplo, né, quando a gente tem ali o presidente falando, né, que aumentou o preço das coisas, porque as pessoas procuraram mais, porque elas estavam recebendo auxílio emergencial. Então, ou seja, o fato agora das pessoas não terem condições mais de procurar, né, os alimentos que elas precisam, porque teve uma redução do auxílio emergencial, isso é uma política que eles estão fazendo, né? Porque se você reduz a capacidade das pessoas de comprar, a tendência é você ter ali, né, um controle ali dos preços, tecnicamente falando, né? Então, assim, se você sabe que isso acontece, né, que as políticas, sim, afetam, sim, aquilo que vai vir para a gente, né, como os preços, né? Então, a política tem tudo a ver. Lógico que a política não é só isso. Aquilo que os políticos, os governantes, né, tomam como ações, né, criam de leis, né, ou medidas, né, que vão afetar a nossa vida. Não é só isso que é a política, né? A política é isso que a gente está fazendo agora, é discutir ali sobre o que está nos afetando, né? Essa possibilidade aqui de debate com essas atividades que eu estou propondo para vocês, essa possibilidade de vocês refletirem sobre a realidade de vocês é política, porque vocês estão pensando sobre aquilo que deveria ser bom para todos, né? Que deveria ser feito, que deveria transformar a nossa sociedade. É uma forma de política, né? A fato de a gente estar debatendo isso aqui, né? Eu falando aqui para vocês, né? Trazendo propostas para vocês refletirem e vocês respondendo. A gente está fazendo política aqui, né? Até as relações de poder, né? Entre vocês e os pais de vocês, né? Essas relações de poder ali, né? Às vezes de discussão sobre o orçamento da casa, né? De como que vai ser feito, quem tem que trabalhar, quem tem que deixar de trabalhar, quem vai ajudar dentro de casa, é política, né? Porque a gente está tendo que saber conviver com outras pessoas, entrar no consenso com outras pessoas, isso é política também, né? Mas dentro aqui das políticas públicas, né? Que é exatamente, né? Aquilo que os governantes têm que fazer, porque são medidas que têm que ser redigidas, sendo propostas,
né, e discutidas por eles. Pode ter ali propostas, ações, né, populares? Pode e deve. Né? A própria população também pode propor ali, né, iniciativas onde eles vão falar, ó, o dinheiro que o governo tem que ser aplicado aqui, né? Que aqui precisa, que a população está precisando ali, aquilo é necessário. Então, a política pública serve exatamente para isso, né? Para poder atender ali a população naquilo que ela necessita, né? E esse reconhecimento, então, dos nossos governantes, né, que tem que falar o seguinte, então eu tenho que fazer, né, uma ação, uma política ali, que vai realmente atender, vai fazer com que aquele dinheiro seja destinado para aquilo, seja para educação, naquela região ali tem poucas escolas, né, tem pouco acesso à escola, então eu vou ter que melhorar o transporte, eu vou ter que melhorar a estrutura lá da rua, por exemplo, né? Então é pensar naquilo que precisa para aquela população ter acesso a alguma coisa, né? Não só os governantes, igual eu estou falando, mas a própria população também pode e deve propor, né? Então as políticas públicas servem para isso, para fazer com que tenha aquele direcionamento. Eu vou falar só, eu preciso trazer um recurso para atender uma determinada questão ali, tá? Então, ela pode se dar a nível nacional, né? Igual a gente tem essas políticas, né, de Bolsa Família, né? Por exemplo, né? Pode ser a nível estadual, né, ou municipal, né? Quando a gente quer atender ali a demandas mais locais, né? Por exemplo, igual a gente está falando municipal aqui, né? Eu vejo que eu tenho que melhorar o saneamento básico, por exemplo, né? O tratamento de esgoto, né? Em algumas comunidades, né? Eu tenho que seguir algumas comunidades ali, né? E reconhecê-las como bairro, porque até então elas eram reconhecidas como uma região de assentamento, por exemplo, né? Então, tudo isso eu tenho que ter essas medidas, né? Eu falo assim, eu vou ter que fazer um orçamento para cuidar daquilo ali, né? Então, quando a gente pensa nisso, né? Então, eu estou falando aqui para vocês, né? Eu deixei um resuminho, né? Que eu peguei do site Politize e coloquei aqui para vocês, só para vocês terem uma noção básica do que seriam essas políticas públicas, né? Então, aí eu peguei o exemplo, a questão da política pública, né? Da importância dela, né? Para os políticos, né? Para os governantes reconhecerem aquilo que a população necessita, né? E eu perguntei a partir disso, então, né? A partir da política pública, que é um exemplo, né, do que seria a política, ou seja, de pensar no outro, né? De ver aquilo que é melhor para o outro, dar, né, voz e pensar nas necessidades daquele outro, é pensar nos outros, a política, né? A grande política é isso, né? Garantir que a maioria ou todos, né, tenham as suas necessidades atendidas, né? Então, como que essas políticas públicas, né, afetam a nossa vida? Né? Como isso acontece? Então, vocês podem pegar aqui o exemplos, né, que são dados aqui, né? Porque essas políticas públicas são feitas pensando em quem? Nas necessidades dos governadores, dos deputados? Não, né? Nas necessidades do povo, né? Então, aí vocês precisam refletirem bem tranquilamente dentro daquilo que vocês entenderam, daquilo que eu expliquei, daquilo que está aqui colocado para vocês, né? Na atividade, tá? Aí agora, né, a última questão é uma sugestão. Propus aqui uma sugestão de vocês, né, dentro daquilo que vocês estão vendo, na necessidade de vocês, das necessidades da comunidade de vocês. O que vocês colocariam ali como políticas que deveriam ser feitas? O que vocês acham que por exemplo, o prefeito poderia estar colocando ali para ser discutido e falar, ó, o orçamento tem que ir para isso aqui, né? O que vocês acham que teria que ser, então, destinado para poder melhorar a vida das pessoas durante a pandemia? Né? Aí pode pegar exemplo que vocês ficam pensando aí, nossa, podia acontecer isso aqui para melhorar isso aqui. Né? Isso é uma forma de política pública. Né? Então, o que vocês acham? Né? Então, é bem assim, tranquilo, tá, gente? São questões aqui de interpretação, tendo essa primeira questão, né? Porque vocês têm que entender o que
essas pessoas, não personagens, né? Essas pessoas estão trazendo aqui pra gente dentro do vídeo, né? A fala que os indígenas estão falando deles mesmos, porque quando a gente vai falar do outro, a gente tem que levar em consideração o que o outro está falando, não o que eu acho. Né? Não, ele não é indígena. Não interessa. Ele, enquanto indígena, é que vai falar o que faz dele um indígena, não sou eu. Né? Então, a gente tem essa questão, né? Uma questão de interpretação. Eu não vou falar o que eu acho aqui nessa situação, porque eu estou falando aqui de uma outra pessoa que está falando dela, né? Dela enquanto indígena. Né? E, então, por isso que é uma interpretação. E aqui esse textinho, né, que aí também é uma questão de interpretação, né, e essa aqui que é uma questão mais, né, a última aqui, né, que você vai dar uma sugestão, né, aí é uma questão mais subjetiva, né, de opinião mesmo. Então tá, para não ficar muito longo, né, eu acho que já ficou bem comprido aí, vamos encerrar esse vídeo, qualquer dúvida me procure, tá? E é isso, tá, pessoal? Tchau, abraços.